Olha, a gente está de volta no Ação Nacional, hoje abrindo o nosso espaço para fazer um balanço, para entender melhor esse quase um ano, né, de pontificado do Papa Francisco na liderança da Igreja Católica. Tanta coisa mudou, o Papa vem nomeando bispos, nomeando cardeais, mudando comissões que fiscalizavam o Banco do Vaticano. Enfim, o que será que está acontecendo, né? Nós, cristãos católicos, temos o papel também de refletir sobre isso, para poder participar melhor da igreja, para poder também falar para as pessoas que não entendem, para poder levar mais um pouco sobre o que é a Igreja Católica e o que está acontecendo. Será que vai mudar tanta coisa assim? A gente já recebeu uma participação no último bloco, convido você aí de casa a participar com a gente também e dizer o que você espera que possa mudar na Igreja Católica a partir de agora com o Papa Francisco. Você que está em casa nos assistindo, a sua opinião é muito importante. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, também sinta-se à vontade para escrever para a gente, tá? No endereço que está aparecendo aí na sua tela por e-mail. Ou então, se você preferir, liga 19 3871 9620 e a gente lê a sua pergunta aqui no estúdio, tá bom? Walter, no último bloco a gente viu alguns pontos, resumidamente, da exortação apostólica que o Papa Francisco fez. E um dos pontos ele reservou para a mulher, para o papel da mulher na igreja. Vai mudar alguma coisa? As mulheres vão ter algum conselho, alguma participação mais ativa, mais lideranças? O que muda a partir de agora? O que o Papa quer dizer com isso? Aqui eu sou um entusiasta do Papa, mas vamos com cautela. Podemos criar muitas expectativas, mas ele já, na exortação, ele deixa bem claro, não se trata de discutir o sacerdócio feminino. Enfim, eu lamento, poderia discuti-los, mas ele não vai discutir isso. Ele está discutindo a inclusão das mulheres na tomada de decisões, né? O que já é, para uma igreja como a nossa, secularmente ou milenarmente, que foi excluindo cada vez mais as mulheres dos postos-chave de comando e de decisão da igreja, já é um grande passo. É um grande passo. Mas devagar com ardor, ele já deixou bem claro isso. Não vai discutir doutrina, não vai discutir dogmas, não vai discutir sacramentos. Ele vai discutir a inclusão da mulher, ele quer que... Não é que vai discutir, já é uma exortação, é um pedido, é dever nosso, incluir as mulheres. Com relação a isso, eu tenho também... se nós do lado de cá, nós, aí eu me incluo, embora seja homem, nós, feministas, as mulheres, não tomarmos essa iniciativa, não adianta nada o Papa falar. É preciso que as mulheres, os grupos de mulheres, realmente façam parte dos conselhos e comecem a tomar as decisões no âmbito da pastoral, no âmbito da liturgia, no âmbito, enfim, e colegiadamente, respeitando, evidentemente, essa hierarquia que existe dentro da igreja, mas que a hierarquia seja serviço e um serviço vivido na colegialidade. Frenilo, o senhor também pensa assim? Porque também, às vezes, não sei até que ponto a mulher está tão distante. Quando a gente olha para a igreja, olha na missa, eu acho que tem mais de 50% que é mulher. Não sei se eu estou enganada, mas até nos papéis da igreja, como ministras, na liturgia, parece que a gente sempre vê muito a figura da mulher. O Papa pede mais ou pede mais atenção, pede menos exclusão? As mulheres, pela força do batismo, têm a mesma dignidade do homem. Isso ninguém tira. Fala-se, então, de um sacerdócio comum a todos os fiéis. A distinção aparece entre homem e mulher quando do ministério do sacerdócio ordenado. Aí a igreja reserva isso para os homens. Porém, no parágrafo 103 da Evangelii Gaudium, o Papa diz muito bem, uma sociedade, para ser equilibrada, precisa tanto da contribuição da mulher quanto do homem. Então, a mulher tem uma sensibilidade, tem capacidades que lhe são inerentes, e estas são muito importantes, não só para a sociedade, também para a igreja. Ele pleiteia, então, com clareza, ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na igreja. Essas são as palavras que ele usa. Vamos ver os passos que vamos dar, mas ao dizê-lo assim, nos faz pensar
quer que realmente abramos algum espaço efetivo, não será só mais discurso. Será que a gente está fazendo tudo direitinho, né? E realmente isso fará a igreja pensar na valorização da mulher, sim, cada vez mais. A gente recebe também uma participação do José Raimundo, de Congonhal, Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação. E ele comenta aqui também o nosso assunto de hoje. O Papa Francisco se mostra ousado no sentido de voltar às fontes bíblica patrística, a simplicidade da igreja primitiva, dados que passam pelas atas do Concílio Vaticano II. Ele tem uma capacidade original em tratar assuntos sérios, profundos, de forma simples e direta. É verdade, parece que a gente sempre entende muito bem o que o Papa fala, né? Como a gente está na missa, ouvindo a homilia do padre, e às vezes é muito próximo do dia a dia da gente, do dia a dia de casa, né? Da família, do trabalho. Parece que o Papa nunca foi tão próximo assim como é agora, né? Antes o discurso do Papa era um pouco restrito, ou a gente achava que o Papa estava falando só para bispo, para cardeal. Documento de Papa geralmente tem sido lido por teólogos, por clérigos, né? Eu recomendo, vale a pena tirar um tempinho e ler essa exortação, porque ela é doce, ela é leve. Queria destacar não o conteúdo, o tom. Fazia tempo que eu não via uma encíclica, quer dizer, não é uma encíclica, é uma exortação. Aliás, já está aí a diferença. Não tem, e ele faz explicitamente menção a isso. Não quero que tomem isso como em caráter definitivo. Não é algo de um professor que impõe uma regra para ser cumprida. Então, o tom, a encíclica respira humildade e alegria. Ele fala, é uma encíclica para ser completada pelas comunidades locais, pelas igrejas, pelas paróquias, pelos bispos. É muito bonito isso. Fazia tempo que eu não sentia um tom de alguém do magistério ser tão assim... Simples. Simples, comunicativo, leve, solto. A gente não deve impor as ideias, a gente deve sorrir as ideias. Praticamente isso mais ou menos isso que ele está propondo. Eu penso um pouco também, particularmente, da igreja para o simples, né? Para o simples no quesito intelectual também, porque quantos discursos se ouve, e às vezes um belo discurso é sim interessante, mas às vezes não toca o coração de alguém, ou não vai fazer com que uma pessoa mude de atitude, ou que até mesmo uma autoridade da igreja pense de uma forma diferente, né, Frei Nilo? Na verdade, nós percebemos, sobretudo na visita do Papa ao Brasil, que os discursos eram breves e os gestos eram fortes. Talvez o discurso mais longo foi aquele para o Celan, mas os demais, muito breve, porém muito contundente nas palavras escolhidas, palavras próximas do povo. O povo seguia muito de perto, então aí está como que um processo de proximidade e de diálogo. E estas são como que marcas presentes na exortação apostólica, um diálogo sempre presente, intra-eclesial, ele se faz entender pelos fiéis, pelos que creem, mas também um diálogo para fora, extra-eclesial, com o mundo de hoje, capaz de falar das problemáticas, não esconde as coisas, mesmo os problemas dentro da igreja, mesmo enfrentando as grandes questões do mundo de hoje, com uma fala contundente, com gestos concretos que as pessoas compreendem. Sem muitos panos quentes, Sem né? Falando claramente. Exatamente. E por vezes ele é inusitado, né? Ele quebra o protocolo, ele prepara a homilia, ou a palestra, a fala, e olha para as pessoas e vê o que está acontecendo ali, né? Não, e estabelece o diálogo. Bom, eu quero ouvir, pode me perguntar, vamos conversar, como você está fazendo conosco? De maneira muito simples e coloquial. Ele fez isso na visita a um colégio jesuíta, com os alunos, né? Ficaram de queixo caído. O mundo, né? Se propagou na mídia esse vídeo. Ele deixou de lado, não vou falar. Vamos lá. Vamos responder. O que vocês querem saber? O que vocês querem saber? Assim, desarmado, né? Então, tem surpreendido bastante. É por isso que a gente está aqui hoje. E olha, a Cúria Romana é um dos principais lugares que o Papa quer mudar.
E aí a gente ouve nos noticiários também Cúria Romana. O que significa essa expressão dentro da igreja? A gente tem mais próximo as cúrias diocesanas, arquidiocesanas. É semelhante, Frei Nilo? A organização da Cúria Romana é muito mais complexa, né? Ela tem todo um sistema de governo do Estado do Vaticano, né? Mas ela também tem toda uma série de serviços que, aliás, o Papa Francisco quer justamente colocar o acento nesses serviços que a Cúria Romana presta à Igreja como um todo. Então, você tem as congregações de dicastérios, comissões mais variadas. Então, é um complexo que agora vai se movendo menos para um exercício de uma autoridade centralizada, mais para um serviço ao povo de Deus de todo mundo. Então, é a Cúria a serviço. Olha, a gente está recebendo mais participação, quero agradecer a todo mundo que está participando. E respondendo a nossa pergunta do dia, né, o que é que você acha que vem de mudança daqui para frente com as atitudes do Papa Francisco? O que é que vai mudar na Igreja Católica? O Cláudio Omar Silva participa, muito obrigada. Ele diz que vai mudar tudo em vários setores da nossa religião católica. As pessoas estão esperando grandes mudanças. Obrigada pela sua opinião. E tem também aqui a participação do Gilson, de Nanuque, Minas Gerais. Ele está dizendo que está achando o programa muito interessante e ele diz que concorda quando o Papa diz que a catequese deve ser mais profissional e essa catequese deve ser estendida a todos, crianças, jovens e adultos. Mas ele lança uma pergunta aqui, vamos ver se a gente ajuda ele e eu acredito que seja de muita gente na igreja também. Os evangélicos dizem que, não, na verdade, com relação ao uso de Bíblias no culto, né, dos evangélicos e na questão nossa durante as missas. Ele quer saber por que os padres não pedem para os fiéis que levem as Bíblias às missas, ou se essa ação depende da autorização da diocese ou de uma norma mais complexa da CNBB. Ele diz que sente falta, porque de repente está lá na leitura da missa e não tem o versículo, às vezes não cita, e ele está participando dizendo que ele acha que seria interessante. Pode ser uma futura reforma, Walter e Frei? Isso nem precisa ser dito, porque já há essa abertura. Acho que cada comunidade pode conversar com o seu pároco, com o seu conselho paroquial, né? E pode viver essa proposta do nosso amigo? Nosso amigo Gilson. Que eu defendo. Mas a gente não pode impor uma regra para a Igreja Universal, e o Papa não faria isso, ele quer evitar isso. Façam assim, usem a Bíblia. Olha que Bíblia? A Bíblia de que editora? A Bíblia de que editora, etc. Então, essa norma não pode existir na Igreja. Mas as comunidades têm liberdade de podem fazer. Se organizar. Aliás, tem comunidades que já fazem isso. Dispensaram o folheto e levam a Bíblia para a missa. Você pensa do mesmo jeito, Frei? Sim, eu já encontrei comunidades dando curso em Minas Gerais que já usavam a Bíblia, ou fazem de maneira muito bela. Na verdade, aqui está um elemento de grande valor. A valorização da palavra de Deus, a leitura da Bíblia em nossas comunidades, em grupos de reflexão. Essa valorização da Bíblia na Igreja Católica tem crescido enormemente nas últimas décadas. É o grande achado, é a grande redescoberta, é uma valorização que só nos faz crescer. Que bom. Ô, Walter, a gente recebeu a ligação, a produção está me dizendo que recebeu uma ligação de uma sócia da Associação do Senhor Jesus e ela gostaria de saber o nome que você citou do livro que indicaria para que as pessoas lessem, que acessassem mais. Você citou, acho que na última resposta, que às vezes as leituras são voltadas geralmente para os teólogos, para os mais letrados Sim. da igreja, e ela gostaria de saber a que livro especificamente você está se referindo. Eu falei da exortação. Da exortação. Mas tem um livro muito interessante dos professores da PUC de São Paulo, que assim que o Papa foi eleito, saiu sobre a vida dele, sobre a conjuntura, quem é o cardeal Bergoglio. Então, vale a pena. O livro é publicado, agora não vou me lembrar a editora, eu nem vou fazer propaganda, né? Então, mas Francisco,
O nome do livro é Francisco. Francisco. E os autores, são vários autores, coordenado pelo professor José Maria Ligório e outros professores da PUC de São Paulo. Então, Francisco, ou então esse que você mostrou, que é o Evangelho Gaudium, que leiam a exortação. Leiam isso como se fosse um retiro, né? Mas também no dia a dia da vida, não precisa ler assim de pronto, tudo de uma vez, porque é um refresco para a alma. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho no próximo bloco, falando das dúvidas, das participações. Você aproveita, participa com a gente, tá? Por e-mail, telefone ou redes sociais. Diz o que você acha que vai mudar daqui para frente com o Papa Francisco na Igreja Católica. Tem sorteio no final do programa e a sua participação vale muito para a gente. Nós voltamos já.